Tenho medo de me deixar ir, de me desapegar do tempo e ele passar depressa. Tenho medo de envelhecer, de um dia, quem sabe, eu me esquecer. Quando criança, tudo é tão novo. Quando jovem, tudo parece intenso. Mas quando adulto, essa é a parte em que eu travo nessa poesia, essa é a parte em que eu ainda não desvendei o que colocar nela. Talvez pela minha ingenuidade de um jovem de 22 anos consegui captar em palavras o que significa o tempo quando adulto não seria tão fácil, né? Pelo menos não agora. Mas eu tenho sim um medo do tempo e um medo de envelhecer que eu não consigo deixar de tentar entender. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um devaneio, a mais um episódio do Sutilmente. E como vocês já puderam notar, eu decidi falar um pouco mais sobre o tempo, sobre o ato de envelhecer. É algo meio manjado para um poeta, principalmente alguém como eu, melancólico e nostálgico, falar de um tema como esse, mas eu quero tirar ele da fila logo. E querendo ou não, no primeiro episódio eu comentei um pouco sobre o anseio, e eu sinto que a nossa ansiedade é muito fruto de como a gente tem percebido o tempo, como a gente absorve o tempo, e eu tô a fim de mergulhar um pouquinho mais nisso hoje. Mas antes de tudo, eu também quero agradecer, antes de eu entrar nesses assuntos mais deep, eu quero agradecer para todo mundo que deu feedback aí, que curtiu o primeiro episódio. Na moral mesmo, tá sendo libertador esse projeto, e então ter a companhia de vocês aqui nessa caminhada, nessa jornada, tá sendo um presente. Mas enfim, voltamos a falar sobre o tempo. Eu tenho uma pergunta para começar a propor essa reflexão, que é: você tem medo de envelhecer? Você tem medo de ficar velho? Do corpo começar a não responder do jeito que você gostaria? Tem medo da memória virar algo mais desbotado? Você tem medo de ser deixado de lado por conta do futuro, por conta do novo? Eu faço essas perguntas porque essas são as perguntas que às vezes atrapalham o meu sono na madrugada. Porque eu realmente não consigo entender de onde vem esse medo. De onde vem essa vontade de fugir, de tentar imaginar uma saída, algo que desacelerasse talvez o tempo? Você teme a morte? Nem faz ideia. Se eu paro para pensar em questões lógicas, eu me proponho a dizer que é o fato de estar mais velho, estar com mais responsabilidades, os problemas aumentarem e eu ter um pouco mais da percepção da morte do que antes, faz com que esse medo venha, certo? Mas o que eu sinto aqui dentro não se explica de uma forma tão lógica. Às vezes eu penso, e é um assunto delicado, mas às vezes eu penso que o medo de envelhecer se dá pelo que eu consigo sentir nos olhos de algumas pessoas mais velhas ao meu redor.
talvez seja a minha forma de interpretar, a minha forma de transcrever o que eu escuto dessas pessoas, mas eu vejo nos olhos um olhar cansado, um olhar desatento, um olhar enrijecido com o que a vida mostrou para eles. Será que vem daí esse medo de não querer ser como esses antes de mim? Não dá pra gente mergulhar nesse assunto de reflexão sobre o tempo sem brincar um pouco com a ideia de conflito de geração. Toda geração vai ter o conflito com a próxima, inevitavelmente, porque é uma questão de diferentes mentalidades, diferentes combinações que geram diferentes percepções sobre a vida. E eu acho que a gente ainda não fez as pazes com o fato de que nós, diferente dos nossos pais e dos nossos avós, vamos sentir o tempo de uma forma diferente. Esse anseio e essa angústia é porque muitos têm medo, muitos usam como referência o estilo de vida dos nossos pais para tentar se adequar e criar o nosso, mas vai ser diferente. Com todo esse mundo, essa era digital, com toda essa situação que a gente está passando. E de novo, o conflito de geração vem aí, porque cada geração passa em sua juventude por diversos tipos de situações que moldam, que as moldam. A gente está passando por uma agora mesmo. Só que a gente não pode ter medo. Ter medo de se aproximar da morte. Faróis brilhando na noite perto do portal Tannhauser. E todos esses momentos vão se perder no tempo. Como lágrimas na chuva. Eu sinto que, por exemplo, quando eu observo meus pais e eles contando dos tempos de faculdade, da época em que eles viviam, o cenário, a ditadura, todas essas coisas, eles falam com uma distância, não lembram os rostos das pessoas, não lembram a cor das paredes, o que estavam vestindo. E isso me arrepia pensar nisso, pensar que um dia eu posso estar relembrando tudo isso aqui, essa fase, esses momentos de devaneios, como uma mera fase. A civilização, a evolução, a tecnologia, a harmonia, a empatia nos deram tempo, nos permitiram sentir e apreciar o tempo. Essa coisa da gratidão, eu juro pra você que eu sinto que vem daí a gente conseguir parar, pausar e observar a nossa volta e falar: caramba, que da hora. E eu sinto que a nossa geração é a que tem tido a possibilidade de ser assim, tem tido a possibilidade de enxergar e falar: caramba, olha quanta coisa eu posso apreciar, olha quantos momentos eu posso guardar com carinho, e realmente esses são os momentos que eu quero levar pra vida. De verdade, eu não sei, eu quero muito um dia que a minha existência seja fruto da minha independência financeira. Eu quero fazer da minha arte, dos meus livros, do meu podcast algo que me sustente. Mas se não for isso, tudo bem. Se eu puder receber aquele telefonema de um amigo que eu não escuto há anos, e ele me liga e a gente tem aquele papo de sempre, e tem uma tarde gostosa, minha tarde se resumiu em uma conversa com ele. Porra, eu agradeço por esse dia. Eu sou grato porque o meu dia foi, entre aspas, desperdiçado dessa forma. A gente tem que lembrar sempre
de verdade, se lembrar de que a forma que nós estamos escolhendo valorizar o tempo é diferente e isso não precisa assustar. Não precisa. Eu falo isso pra mim mesmo, um eu do futuro que talvez tenha essa vontade de parar pra escutar isso aqui, e eu falo isso pra você. Se a forma que você percebe o tempo lhe é confortável, ótimo, que bom, fico feliz, se quiser me dar umas dicas. Mas se a forma que você sente o tempo, dá valor ao tempo, tá um pouco destoada, tá um pouco perdida, tenta voltar um pouco pra isso. Tenta respirar fundo e só olhar à sua volta e falar o que eu aprecio, o que eu dou de fato valor na minha vida. Eu acho que isso é necessário. E eu acho que isso vale a pena. Pois bem, muito bem, my peeps. Hoje eu encerro. Não sei se esse devaneio teve sua total coerência, mas o sentimento tá aí. E se você parou para escutar com carinho, eu agradeço mais uma vez, porque isso tá sendo gratificante demais. Eu gostaria de convidá-los a conhecer mais sobre mim. Se você veio pelo Spotify, diretamente pelo Spotify, eu tenho uma página no Instagram chamada Notória Lucidez. Lá eu ponho todos os meus devaneios em outras formas, poesia, textos, ilustrações. Eu tô com um projeto massa agora, onde eu descrevo um pouco sobre Isso é Ansiedade. É um projeto onde eu uso diferentes formas artísticas para usar essa frase, para relembrar, para pontuar no dia a dia das pessoas, que às vezes essa coisa que a gente sente aqui, essa palpitação, esse medo, essa angústia, não é um bicho de 7 cabeças, é simplesmente a ansiedade. E também gostaria de convidar vocês que têm interesse, que fazem da arte também, se quiserem participar desse movimento aí do Isso é Ansiedade, porra, faz aí, compartilha no Instagram, comenta, me dá marca lá, e enfim, um abraço, um beijo, obrigado por escutar minhas palavras e até semana que vem. Tchau, tchau! Uma produção musical.